Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ter aula de matemática, então separa seu lápis e sua borracha que a gente vai começar. Pessoal, então no bloco de vocês nós temos um quadro que se chama quadro valor de lugar. E nele nós temos o lugar certinho para colocar as unidades, as dezenas, as centenas e os milhares, tá? Então hoje a gente vai aprender a usar esse quadro. Então, o que a gente vai lembrar? A gente vai relembrar que existem 10 algarismos, né? Que seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E com estes algarismos aqui, nós conseguimos formar todos os números, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos o quadro, né, de valor lugar, com as casinhas correspondentes de cada uma das medidas. Então, nós temos unidade, dezena, centena e milhar. E aqui nesse quadro, a gente tem o número 12. Então, como que a gente representa esse número? Nós temos duas unidades e nós temos uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades. Então, nós temos uma dezena e duas unidades, formando assim o número 12. Só que o que acontece? Se a gente muda a posição destes mesmos números aqui, do número 1 e do número 2, nós podemos formar outro número. Então, se a gente coloca o 1 lá na casa das unidades e o 2 na casa das dezenas, nós vamos mudar de número, nós estamos mudando o valor de cada número. Por quê? Aqui no primeiro quadro, o 1, ele valia uma dezena, então ele valia 10. E aqui no quadro, quando a gente mudou o número, ele vale uma unidade só. Então, conforme a gente vai mudando o número de lugar, ele muda o seu valor também. Ó, aqui nós temos outro exemplo. Então, nós temos o quadro de valor lugar, só que aqui ele está resumido, ó. Ao invés de escrever unidade, tem apenas a letra U. Dezena tem só a letra D e centena tem só a letra C. E nós temos o número 110. E vejam que tem o 1 na casa da centena e o 1 na casa da dezena. Só que o 1 que está na centena, ele vale 100, porque ele está na casa da centena. E o 1 que está na dezena vai valer 100 também? Não, ele vai valer 10, porque ele está na casa das dezenas. E aqui na casa das unidades, nós temos o número 0, que vale 0. Ó, então agora é a sua vez de dizer quanto que vale cada um dos números. Então, aqui no modelo, nós temos o quadro de valor lugar, nós temos o número 124. Então, o 1, ele está na casa da centena, então ele vale 100. E se fosse o número 2 aqui, quanto será que valeria? Ia valer 200, né? Porque teríamos duas centenas, só que aqui nós temos só uma. O 2 está na casa das dezenas, então ele vale 20. E o 4 está na casa das unidades e vale 4 mesmo, 4 unidades. Agora, vocês vão colocar quanto que vale cada um dos números aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp da sua professora. Aqui nós temos uma rede de números. Então, nós temos alguns números que estão com a cor preta e alguns que estão com a cor vermelha. Você vai responder: os números de cor vermelha estão em qual posição no quadro valor lugar? Será que todos esses números aqui em vermelho, será que eles estão na unidade, na dezena ou na centena? Você vai marcar um X na resposta correta. Então, agora vocês vão completar aquela rede de números e vão separar aqui quais os números que estavam lá nos quadradinhos amarelos, nos azuis,
nos verdes e nos cor-de-rosa, tá? Agora, a gente vai falar sobre adição. Vocês já ouviram falar de adição? Ela é uma das principais operações da matemática e ela está associada à ideia de juntar ou agrupar. Além disso, a operação de adição é bastante utilizada em nosso cotidiano, por exemplo, quando vamos ao mercado. Assim, é muito importante compreender sua ideia e o método de como realizá-la. Veja esse exemplo. Então, aqui nós vamos começar a falar sobre adição. Vocês já ouviram falar de adição? Eu acho que sim. Então, quando a gente quer juntar, agrupar, somar, a gente vai usar a adição. Então, vamos observar esses dois números que estão aqui. Nós temos ele representado com o material dourado e com os algarismos. Então, nós temos o número 135 e o número 243. Se a gente quiser juntar, né, somar esses dois números, a gente vai ter que fazer uma adição. E ela pode ser resolvida de várias formas, tá? Então, aqui nós temos uma forma que é colocando os números no quadro valor lugar. Então, nós colocamos o 5 e o 3 na casa das unidades, né? O 5 do 135 e o 3 do 243. Depois, nós temos o 3 e o 4 na casa das dezenas e o 1 e o 2 na casa das centenas. Então, para ficar mais fácil, eu fiz um passo a passo para vocês resolverem a adição. Então, primeira coisa, coloque os números em seus respectivos lugares no quadro de valor lugar, que foi o que a gente fez aqui. Então, nós temos o número 135, cada número na sua devida casa, e o número 243. E nós também colocamos o símbolo da adição, que é o símbolo de mais, que é esse símbolo aqui. Segundo, comece somando as unidades, neste caso, 5 mais 3. Então, nós vamos começar sempre pela unidade, porque senão a nossa conta não vai dar certo se a gente começar por outro lugar. Então, a gente começa sempre pela unidade. Então, a gente vai contar lá 5 mais 3, que é igual a 8. Terceiro passo, some as dezenas. Então, a gente já somou as unidades, 5 mais 3, que ficou igual a 8. Agora, a gente vai somar as dezenas. Então, nas dezenas, nós temos o 3 e o 4. Se a gente somar o 3 e o 4, nós vamos ter o número 7. E o último passo, a gente vai somar as centenas. Então, nós vamos lá na casa das centenas e nós vamos somar o número 1 mais o número 2 e nós teremos o número 3. Então, somando 135 mais 243, nós teremos como resultado o número 378. Então, agora é sua vez, ó. Nós temos vários cálculos aqui e vocês vão fazer a adição de cada um deles, tá? Não esqueçam de colocar o símbolo da adição, que é o símbolo de mais. Pessoal, então por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, pergunta lá no WhatsApp para sua professora e até a próxima aula.